Hoje o assunto são números quânticos. Então, os números quânticos correspondem aos números que vão caracterizar, identificar e localizar o elétron ao redor do núcleo no seu orbital. Então, a gente está falando do átomo quântico, né? Do modelo onde os elétrons se localizam em orbitais. Lembrando o que é o orbital? Orbital é a região mais provável da gente encontrar o elétron ao redor do núcleo. E são 5, 1, 2, 3, vamos lá. São 4 números quânticos que caracterizam o elétron. O primeiro número quântico, a gente chama ele de número quântico principal. E ele é representado pela letrinha N, tá? O que significa o número quântico principal? O número quântico principal, ele vai nos fornecer em qual nível de energia ou camada ao redor do núcleo o elétron se encontra. Lembrando que Bohr, quando ele contribuiu para o modelo de Rutherford, ele disse que ao redor do núcleo os elétrons giram em órbitas circulares, né, em níveis ou camadas de energia quantizados, que seriam do 1 ao 7. Claro que podem ter números maiores de níveis de energia, um número maior que 7, porém, para a quantidade de elétrons dos átomos que nós conhecemos hoje, a gente trabalha só até o nível 7. Sendo que o nível 1, ou a primeira camada, é o nível de menor energia e o nível 7 é o nível de maior energia. Então, N pode assumir valores de números inteiros de 1 a 7. Então, se eu falo que um elétron está no nível 1, ele está mais próximo do núcleo. Se ele estiver no nível 6, ele vai estar mais afastado do núcleo e assim sucessivamente. O segundo número quântico é chamado de número quântico secundário. Ele é representado pela letrinha L. E o que ele vai nos descrever? Ele vai descrever em que subnível de energia se encontra o elétron dentro do nível de energia que ele está ao redor do núcleo. E nesse subnível de energia, qual é a forma geométrica do orbital, certo? O número secundário, ele assume valores inteiros, sendo que o menor dele é o 0 e o maior aqui é o 3, porque nós vamos trabalhar com 4 subníveis. Subníveis S, subníveis P, subnível D e subnível F, certo? Existem mais, há a possibilidade de ter subníveis G, o G, o H? Sim, né? Porém, esse modelo aqui é um modelo matemático, como a gente viu, proposto por Schrödinger. E a gente acabou não trabalhando com as equações matemáticas que vão descrever qual é a localização, identificação e caracterização do elétron. Porém, para os átomos, a quantidade de elétrons que nós trabalhamos hoje, nós trabalhamos apenas com esses 4 subníveis, S, P, D e F. Então, se eu estiver trabalhando com o subnível S, que é o subnível mais simples, ele tem um valor atribuído para o número quântico secundário L igual a 0. A forma geométrica desse subnível, desse orbital, é o S, é uma esfera, certo? Para o orbital, para o subnível P, o valor atribuído a L, ao número quântico secundário, é 1. E ele tem forma de alter. Porém, nós temos que lembrar que o que nós estamos estudando é tridimensional. O átomo é tridimensional, logo, seus elétrons têm um comportamento tridimensional. No caso da esfera, a gente tem uma simetria perfeita entre todos os eixos simétricos. Porém, no caso do alter, eu posso ter três disposições diferentes. Eu posso ter esse alter no eixo Z, eu posso ter esse alter no eixo Y e eu posso ter o alter no eixo X, certo? Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, então, que o P, ele tem 3 formas diferentes. Na verdade, a forma é a mesma de alter, a orientação no eixo espacial que é diferente.
o valor para o secundário, para o subnível P, é o L. O subnível D, ele tem um valor de L igual a 2 e o subnível F tem um valor de L igual a 3. A forma, tanto do subnível D quanto do subnível F, ela é bem mais complexa do que do S e do P. E eles apresentam uma forma variável, tá ok? Que possibilita aí, como é que fala? Orientações no espaço diferentes, tá? Por exemplo, aqui no P a gente tem 3 orientações no espaço para o subnível P. Para o D, a gente vai ter 5 orientações diferentes. E para o F, nós vamos ter 7 orientações diferentes. Então, fica meio inviável colocar aqui no papel essas representações. O número quântico magnético, também representado pela letrinha M ou ML, porque ele está relacionado com o número quântico secundário. O que ele vai nos fornecer? Ele vai nos fornecer a orientação espacial do orbital, em qual orbital está o elétron. Então, considerando os subníveis que nós vimos, o S, o P, o D e o F, nós temos apenas uma orientação pro subnível S, porque ele tem o formato de uma esfera. Então, aqui eu tenho, a gente atribui o valor para ele de 0. No caso do subnível P, nós temos 3 orientações, que eu tinha falado para vocês. Então, a gente vai atribuir 3 valores. No meio é 0, para a esquerda mais 1, para a direita menos 1. O subnível D, ele vai ter 5 orientações diferentes. Então, aqui eu vou ter o meio 0, para a esquerda mais 1 e mais 2, para a direita... Desculpa, para a esquerda menos 1 e menos 2, e para a direita mais 1 e mais 2. E o subnível F, eu vou ter 7 orientações diferentes no espaço. Então, eu começo com 0 no meio, e aí eu tenho para a direita mais 1, mais 2, mais 3, e para a esquerda menos 1, menos 2, menos 3. Tá ok? Mesma coisa aqui para o P, só voltando. Para a direita é mais 1, para a esquerda menos 1, tá? E o último número quântico é o número quântico de spin, representado pela letrinha S ou MS, M de magnético, que ele está relacionado também. O número quântico spin, ele nos informa qual o sentido da rotação do elétron no orbital. Lembrando, então, que o elétron ele está em constante rotação, ele não está parado, certo? Além de girar em torno do núcleo, ele também gira sobre o seu próprio eixo. Então, ele tem 2 possibilidades aqui atribuídas, que são intrínsecas, que pertencem ao elétron. Ou ele pode estar no sentido anti-horário, ou ele vai estar no sentido horário, certo? Então, os 2 valores que nós podemos atribuir para o spin é menos 1 meio ou mais meio. Na hora de nós representarmos isso no papel, a gente acaba usando setinhas, né? Essas setinhas, uma representa para cima e outra vai representar para baixo. Não tem uma convenção se o menos meio é para cima ou para baixo, mas o livro didático de vocês colocou uma nota que no material ele vai usar a representação de spin. Quando for menos meio, quando for negativo, ele vai utilizar a setinha para cima e quando for positivo, ele vai utilizar a setinha para baixo, tá? E aí nós vamos falar do princípio de exclusão de Pauli. O princípio de exclusão de Pauli diz assim, um orbital só pode ter no máximo 2 elétrons. No máximo 2 elétrons, com spins opostos e antiparalelos. O que significa isso? Então, o orbital S, né, ele tem, o subnível S, ele tem apenas uma orientação, um orbital, então eu vou colocar, se eu for representar, completar esse orbital, ele vai ter um elétron, o outro elétron eu coloco na posição,
com o spin oposto, o spin é dado pela seta aqui, menos meio ou mais meio, e antiparalelos, ou seja, eles estão paralelos, só que em sentidos opostos, por isso antiparalelos, certo? No máximo, aqui eu vou colocar quantos elétrons? 2 elétrons, não tem como eu colocar mais. No caso do orbital P, ele tem aqui 3 orientações. Então, eu tenho, ó, se eu for completar 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Aqui, eu já estou trabalhando com a regra de Rand também, porque diz assim essa regra, ó, um orbital não pode conter 2 elétrons se ainda existir orbital vazio no subnível. Então, eu não posso colocar 2 elétrons diretos aqui, porque ainda tem orbitais vazios. Então, eu tenho que preencher todos os orbitais. Preencher todos os orbitais, ainda tem espaço, porque, ó, cada orbital cabe no máximo 2 elétrons. Então, eu consigo colocar mais 1 elétron em cada orbital, só que agora com spin contrário. Então, totalizando aqui 6 elétrons. Então, o subnível P, ele comporta no máximo 6 elétrons. Aplicando a regra de Rand e a exclusão de Pauli, para o subnível D, eu tenho 5 orbitais. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu venho completar cada orbital. No máximo, são 2 elétrons. Então, aqui eu vou ter... Então, eu tenho um total de 10 elétrons no orbital D. E, por último, eu tenho o subnível F. O subnível F, ele vai ter 7 orientações no espaço. Então, na hora que eu for aplicar a regra de Rand para completá-lo totalmente, então eu vou colocar, ó, 1 elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu tenho um máximo que ele comporta 14 elétrons. Então, o que a gente, resumindo o que a gente viu aqui? Cada subnível, devido ao número de orientações no espaço que ele vai ter, em relação aos orbitais, a gente vai ter uma quantidade, então, aqui de orbitais. Cada caixinha representa um orbital. Então, o que eu sei? Na hora que os elétrons vão se colocar nos orbitais, no máximo, eu sempre vou ter no máximo 2 elétrons no mesmo orbital, sempre preenchendo com spins contrários. Por que esses spins vão estar contrários ou antiparalelos? Porque lembra que o elétron, ele tem carga negativa. Então, se eu tiver 2 elétrons aqui na mesma região, eu tenho força de repulsão entre eles. Então, para minimizar essa força de repulsão, o que vai acontecer? Eles vão fazer a rotação no sentido, um sentido contrário ao outro, um sentido oposto ao outro. Então, quando aquele que eu representei pela setinha para cima tá fazendo a sua rotação no sentido anti-horário, o que está com a setinha para baixo vai fazendo sentido horário, certo? Para minimizar essa repulsão. E aplicando a regra de Rand, eu primeiro tenho que preencher todos os orbitais, não posso ter orbital vazio, para depois começar a colocar o orbital que vai estar, o orbital não, o elétron que vai ter o spin contrário àquele que já foi colocado. Na prática, como que a gente vai trabalhar então com esses números quânticos? A gente vai fazer o que a gente chama de distribuição eletrônica, né? Por que a gente tem que fazer, tem que entender isso? Porque a partir da distribuição eletrônica, dos elétrons ao redor do núcleo do átomo, é que a gente vai entender todos os fenômenos químicos. A gente vai entender por que um determinado átomo ou um elemento químico se liga com outro átomo para formar, por que essa substância tem essa característica e a outra não. Tudo tem a ver com essa distribuição aqui, tá? Por isso que a gente viu lá que o modelo de orbital, dos orbitais, né, propiciado pela física quântica, conseguiu explicar pela primeira vez como que as reações químicas ocorrem. Então, é um modelo bastante importante.
Então, o que a gente tem aqui? Eu fiz um diagrama de energia, tá? A energia tá aumentando aqui. Eu coloquei nível e subnível. Então, a representação que a gente coloca aqui, o número que tá aqui na frente, corresponde ao nível de energia que se encontra o elétron ao redor do núcleo. Nível 1, nível 2, lembra, são 7 níveis. E a letrinha é o subnível que ele se encontra. Essa distribuição eletrônica, ela ocorre por energia, certo? Sempre vai acontecer de menor energia, os elétrons vão se distribuindo nos orbitais de menor energia, indo para os de maior energia, dependendo da quantidade de elétrons que aquele átomo vai ter. Então, aqui no exemplo, eu coloquei o cálcio. O cálcio tem 20 elétrons, tá? E eu separei aqui esse diagrama de energia de acordo com... Deixa eu voltar aqui. De acordo com o número quântico secundário. Então, o que o número quântico secundário fornece para a gente? O subnível de energia que nós vamos estar analisando, tá? E, consequentemente, a forma geométrica. Então, aqui, ó, eu estou fazendo essa distribuição pelo número quântico secundário 0, que corresponde ao subnível S. Depois a gente vai fazer análise pelo número quântico secundário 1, que corresponde ao subnível P, e o número quântico secundário L igual a 2, que corresponde ao subnível D. E aqui a gente vai analisar as energias. Então, eu vou começar a distribuir esses 20 elétrons aqui. Eu vou começar sempre, os elétrons tendem a ocupar o nível de menor energia. O nível de menor energia é o nível 1. Então, o que eu tenho aqui? Eu coloco um elétron, cabe outro elétron aqui. 2 elétrons. Então, aqui eu vou ter, no primeiro nível de energia, no subnível S, eu tenho 2 elétrons, tá? Vão acompanhando o que eu vou fazendo aqui a distribuição. Porque nem sempre a gente vai usar o diagrama. O diagrama aqui é só para vocês entenderem que essa distribuição, ela obedece uma ordem energética, tá? Sempre os elétrons vão tender a ocupar os níveis de menor energia, só para depois, se tiver níveis de maior energia, se tiverem elétrons ainda para serem preenchidos, eles pularem para níveis mais altos de energia. Então, aqui, ó, eu vou fazendo aqui do ladinho, cálcio, eu coloquei, ó, esses elétrons no nível 1, subnível S, eu coloquei 2 elétrons, certo? Aí, aumentando a quantidade de energia, eu fui para o nível 2, mas eu estou no subnível S. Então, aqui eu sei que 2 elétrons são compatíveis. Então, agora eu tenho, ó, 2S, 2. Nível 2, subnível S, 2 elétrons. Aumentando um pouquinho a energia, eu continuo ainda mais no nível 2, só que agora o subnível P, ele é mais energético. E o subnível P, ele tem, ó, 3 orientações. Então, eu posso colocar, ó, 1 elétron, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, agora eu tô, ó, no nível 2, subnível P, um total de 6 elétrons. Agora eu vou dar um salto considerável de energia. E eu vou para o nível 3, só que aqui eu estou no nível 3S. Então, 3S comportam 2 elétrons. Então, 3S2. Continuando no nível 3, só que agora eu vou para o subnível um pouquinho mais energético, que é o P. P3 orientações vão ser 6 elétrons. Então, aqui vai ser 3P6. Pergunta que pode surgir: até quando que eu vou fazer isso? Até eu colocar todos os 20 elétrons em cada nível e subnível de energia. Por enquanto, eu coloquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora eu vou para o 4, porque aqui já está completo. 19.
20. Então, aqui eu terminei a distribuição de elétrons do cálcio, certo? Na prática, a gente faz a distribuição dessa maneira aqui, em linha reta, sempre na ordem de energia, do nível menos energético para o nível mais energético. Se eu for fazer uma análise aqui de orbitais, o que que eu tenho, ó? Um S, 2S, 2P, 3S, 3P e 4S. Então, aqui eu tenho 2 elétrons, 6 elétrons, 2 elétrons, 6 elétrons novamente e 2 elétrons aqui na última. Tenho o total de elétrons aqui para níveis e subníveis utilizados totalmente preenchido, certo? E isso, quando a gente for estudar ligações químicas, a gente vai ver que o que influencia isso. Então, aqui eu tenho, ó, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível de energia e quarto nível. Então, aqui eu tenho níveis de energia. Correto? Vamos fazer agora para o titânio, só que agora eu vou fazer direto, não vou ficar usando o diagrama. Vocês estão vendo, ó, que o titânio aqui tem 22 elétrons. Então, ele tem, ó, 22 elétrons. Então, eu vou começar 1S2. Então, nível 1, menor energia, subnível S, o S cabe no máximo 2 elétrons. Depois eu vou aumentando, ó, 2S2, 2P6. Agora eu vou pro 3S, 3S2, 3P6. Então, aqui eu tenho, ó, 2 mais 2, 4, 1, 6, 10, 12, 18. 4S, 20. Só que são 22. Então, ó, voltando aqui para o diagrama de energia, eu vou ter que subir energia. Eu vou aqui para o 3D. E o 3D, o D cabe no máximo. Se eu fosse colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cabem 10 elétrons no máximo. Só que aqui, para dar os 22 elétrons, eu só preciso colocar 2, né? Então, se eu fosse fazer aqui, ó, eu teria, ó, 1S2, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S e 5, desculpa, 3D. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui teria, ó, nível 1, nível 2, nível 3S, 3P, 4S e depois aqui volta para o 3. O nível aqui, vocês estão vendo que tem uma distorção, né? Aqui, ao invés de tem o 4S, mas muitas pessoas pensariam que era o 3D. Na hora que eles estavam fazendo os estudos e calculando matematicamente para ver a quantidade de energia, foi visto que o subnível S do nível 4, ele é menos energético do que o subnível D do nível 3. Então, por isso que ele vem antes, ó, ele tem menor energia, o 3D tem maior energia, tá? Então, se eu fosse preencher, então aqui eu teria, ó, 1, 2, 2S2, 2P6, vai ficar apertadinho aqui, 3S2, 3P6,
4s2 e 3d2. E o último exemplo, vamos fazer aqui a distribuição do sódio. Então, a distribuição do sódio, eu tenho 1s2, 2s2, são 11 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6. Então, aqui já deram, ó, 6, 7, 8, 9, 10. 11 elétrons, então agora eu tenho aqui 3s1, né? Então, se eu fosse representar agora aqui para o sódio, eu teria, ó, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Então, eu teria 1s2, 2p6 e 3s1. Nós podemos aqui caracterizar esse último elétron aqui em termos de todos os seus números quânticos. Então, o que que a gente tem? Número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético e o número quântico de spin, certo? Se a gente for ver o valor, caracterizar ele, o que que eu vejo? O número quântico principal, ele está relacionado com o nível energético que se encontra esse elétron. Então, ele está no nível 3, então ele é N3, nível 3. O número quântico secundário, ele está relacionado com o tipo de orbital ou subnível que eu estou trabalhando. Então, lembra que a gente tem o subnível S, P, D e F. O S vale 0, o P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3. Como ele está aqui, ó, no S, então o valor dele é 0. O número quântico magnético. O número quântico magnético está relacionado com os valores de qual a posição do elétron em cada orbital no subnível, né? Então, a gente tem que pro S, lembrando aqui, eu vou pegar esse daqui como exemplo, ó. Pro S é 0, certo? Pro P, ele é 0 para a direita, mais 1 para a esquerda, menos 1. Pro D, eu vou pegar aqui 0, depois eu vou ter mais 1 e mais 2 para a direita, menos 1 e mais 2 para a esquerda. E assim sucessivamente eu tenho para o F. Então, aqui no caso, o número quântico magnético para esse elétron aqui, vejam bem, ó, ele está no subnível S do nível 3. E o S é 0. Então, aqui, ó, eu vou ter 0. E o spin? O spin está relacionado com a rotação, né? Ele pode ser mais meio ou menos meio. Então, aqui, normalmente, a gente coloca mais ou menos meio, porque isso é intrínseco. Porém, se a gente for adotar o que o livro falou, aqui eu coloquei meia setinha, mas por causa do espaço, se a gente for adotar a convenção que o livro está adotando, ele disse que a setinha para cima ele convencionaria como menos meio. Então, nesse caso, pelo material didático, eu vou colocar aqui menos meio. Mas se vocês colocarem mais ou menos meio, também está correto. Então, aqui, o que eu fiz? Eu caracterizei o elétron a partir da sua distribuição eletrônica, o último elétron. Então, esse último elétron aqui, ele está no nível 3, ele está no subnível S, ele está no orbital S, e ele está fazendo a rotação aqui, se eu for considerar a convenção do livro, ele está na rotação anti-horário, tá ok? Negativo.